Oi gente, eu sou o Neto, esse aqui é o canal 1000 Páginas e hoje é dia de falar de joguinho. Então, antes de começar, aqueles recadinhos de sempre aqui do canal, não esquece de deixar seu like, seu comentário, se inscrever, é bastante importante pra gente ter o reconhecimento do YouTube que o meu conteúdo é relevante, ele entregar isso para mais pessoas. E no box de descrição aqui embaixo você também vai encontrar o meu código de desconto para a loja do Capitão Onigiri, onde você vai poder comprar mangás, quadrinhos, acessórios para suas coleções e ainda vai ganhar um descontinho na hora que fechar a sua compra. Então é aquele ganho benéfico que todo mundo precisa completar a coleção e gosta de fazer isso pagando menos. Bom, então nesse vídeo eu decidi juntar duas coisas que eu gosto muito. Uma, eu não falo aqui no canal, que é videogames. Eu gosto muito de videogames, eu jogo videogame há muitos anos, desde que eu era criança, assim. E livros. E aí eu fiquei pensando que existe uma certa gama de livros que eles tentam unir ou se passam em um universo de jogos, né? Principalmente light novel, né? Tem light novel aqui no canal que eu comentei que faz essa brincadeira de ser uma obra textual baseada em videogames. Agora a gente está no período que tá a E3, que é o maior evento de videogames do ano, a Summer Game Festival, que veio aí junto com a E3 para poder falar de lançamentos, de novidades. Eu pensei, que livros, que tipo de histórias dariam bons jogos? Porque, por mais que mecânicas sejam muitas vezes 90% daquilo que a gente quer no momento, a gente sempre precisa de um pano de fundo para poder fazer uma boa história, ter o fio condutor que leva a gente de uma fase para outra. E aí eu pensei em 5 livros e que eles gerariam 5 jogos bem específicos, mas que poderiam ser interessantes ou, no mínimo, curiosos de serem jogados. E eu não podia deixar de comentar sobre Dormir em um Mar de Estrelas, do Christopher Paolini, que é o meu livro mais recente lido, assim, foi uma leitura de um mês, mais de um mês, na verdade, de uma ficção científica bem hardcore. E eu fiquei pensando, nossa, isso aqui dá uma super história de jogo. Ele dá uma super história de um RPG de ação no estilo da BioWare, no estilo do Mass Effect. Porque a gente tem quase todos os elementos necessários para um RPG no espaço. A gente tem um ser humano que entra em contato com algo, uma tecnologia ancestral, e isso muda completamente a dinâmica da humanidade no espaço. A gente tem uma nave que precisa saltar para diversos lugares no espaço conhecido e até desconhecido. E a gente tem principalmente confrontos com os outros alienígenas que a humanidade nem sabia que estava no espaço. Então daria um excelente RPG de ação no qual a gente vai acompanhar a Kira, a personagem título, que tem contato com uma espécie de parasita alienígena que recobre todo o seu corpo, formando uma segunda pele. E essa segunda pele ela é inteligente e ataca, defende. E com o passar do livro ela vai se desenvolvendo e ganhando novas habilidades. E já dá uma super mecânica de árvore de habilidade aí, né? Conforme você vai ganhando os níveis, você consegue... eu quero que ela me dê mais proteção, eu quero que agora os meus espinhos que ela cria vão mais longe. A gente tem uma gama de personagens secundários, a gente tem uma nave que a gente poderia customizar no jogo, assim. Então, dá um Mass Effect bom, ao contrário do que foi o Andrômeda. Então já fica a dica aí pra BioWare, que se ela precisar de um roteiro para adaptar, Dormir em um Mar de Estrelas é 10 de 10. Saindo do espaço e olhando exatamente para a Terra, eu lembrei da coleção de livros do Ramsés, do Christian Jack, que eu já comentei milhões de vezes aqui no canal, porque eu gosto bastante de romance histórico que retrata um período específico. E a série do Ramsés, do Christian Jack, em que a gente vai acompanhar a vida e a dinastia do Ramsés II, daria um excelente jogo de estratégia e de simulador, porque você
precisaria ter os dois elementos quase como se fosse um Total War, em que você precisa desenvolver o Egito, como o Ramsés fez ao longo desses 5 livros, e da dinastia dele, que a gente sabe que ocorreu de verdade, mas você precisaria desenvolver o Egito, então a hora certa de construir templos para agradar os sacerdotes e continuar no poder, ou então melhorar o seu exército, porque você vai entrar em guerra daqui a algum tempo. E aí nas partes de luta, talvez seja uma parte por estratégia mesmo, onde você vai colocar suas tropas específicas, e aí você nem precisa pensar muito, né? Pode ser até aquele combate meio automático, né? O seu único trabalho é posicionar, né, enquanto estrategista. E aí teria toda essa ambientação, pensa até numa coisa meio isométrica, aquela visão de cima, assim, em que você vai vendo, vai melhorando a cidade, vai vendo o Egito se desenvolver e vai acompanhando todos os grandes acontecimentos que ocorreram no período do Ramsés, e daria uma história perfeita, assim, porque você teria muito material para ler, e fora a dinâmica de você por que fazer algumas coisas, e aí do nada um evento catastrófico, como alguma praga do Egito, ou o povo judeu saindo de lá. Então tem vários elementos que são muito aplicáveis e seriam extremamente interessantes para um jogo dessa natureza, assim, e que eu gosto bastante, apesar de não ser tão bom. Um outro jogo de estratégia que eu pensei foi nos livros do John Scalzi, na Guerra do Velho. E aí, a Guerra do Velho, que é uma ficção científica muito sobre guerra, como o próprio nome já diz, daria um excelente RTS em que você precisa gerir as suas tropas, e essas tropas são usadas em embates com raças alienígenas. E aí a gente poderia pegar o melhor do universo que o John Scalzi construiu nesses livros dele, que é você precisa de velhinhos para transformar eles em super soldados alienígenas. E talvez com isso você tenha estratégias e mecânicas para aumentar a quantidade de velhinhos que você consegue trazer e aumentar significativamente as suas tropas, ou então, como no próprio livro, em algum momento mostrar tropas melhores daquela que você estava esperando que você tivesse. Então tem uma série de mecânicas que funcionariam muito para o RTS, porque a Guerra do Velho, do John Scalzi, é uma guerra que não acaba, é uma guerra que ela sempre continua para a humanidade ter mais colônias, para a gente empurrar os limites da nossa fronteira pelo espaço ainda mais longe. Então faria super sentido ser algo em tempo real ali, um combate frenético e eterno, em que na verdade você está preocupado em como disponibilizar as suas tropas. Mas é óbvio, não pode faltar um bom livro de fantasia para gerar aquele RPG bem tradicional. E aí eu lembrei da série do Discworld, do Terry Pratchett, que tem A Cor da Magia, né, como um dos principais títulos. Saiu aqui pela editora Conrad há milênios atrás, a coleção de livros do Discworld. E basicamente dá para fazer um RPG bem clássico nesse sentido, em que tem magia, tem bárbaro, tem coisas absurdas acontecendo. O mundo é um disco que está sobre as costas de um elefante que está se equilibrando. Ou 4 elefantes, eu não lembro a quantidade de elefantes. Então dá para fazer um RPG bem pilhado, assim, e com elementos extremamente aleatórios, né? Então a gente pode ter até mesmo mecânicas de, não sei, um dado rola, um D20 rola pela tela, e aí alguma coisa acontece que muda toda a dinâmica dos seus personagens. E aí você faz cria o seu próprio personagem, quase no estilo ali do Baldur's Gate da vida, e esse personagem ele se encontra com personagens dos livros, né? A Morte, os magos mais famosos da série do Discworld, e daria um excelente RPG, ou pelo menos, se não for excelente, um RPG que nenhum fã de Discworld vai deixar passar. E para encerrar essa lista, eu não poderia deixar de incluir o livro nacional que eu gosto muito, A Feiticeira de São Judas Tadeu dos Milagres, da Isa Próspero, porque eu fui uma criança que jogou muito o RPG do Harry Potter, que é quase um jogo de ação, mas tem elementos de RPG, principalmente o primeiro jogo, né, da Pedra Filosofal no PlayStation 1. E como A Feiticeira de São Judas Tadeu tem esse chamado e esse descobrimento à magia, é muito tranquilo fazer algum tipo de RPG de ação nessa linha do Harry Potter, que nem era, meio
mundo aberto, mas não era muito mundo aberto, assim, era meio que por áreas, assim, em que cada poder ou cada habilidade que ela vai descobrindo, ela vai criando novas áreas, criando novas magias, encontrando outros personagens. Então daria um excelente jogo de feitiçaria, porque a gente tem esse chamado à aventura e ao descobrimento dos poderes mágicos. E pra mim tem o charme que seria um jogo de videogame em que a gente poderia ter uma protagonista senhorinha idosa, né? Uma pessoa da terceira idade ali, descobrindo essa magia, descobrindo esses poderes. Então, existem elementos muito únicos que podem ser abordados nesse tipo de jogo. Ela poderia ter os companions, né? Do tipo a neta dela, o amigo da neta, que também é um bruxo. Ela conseguiria ter mais elementos de ajuda para desenvolver o seu personagem e talvez ser mais focada realmente numa história linear. Quem sabe até uma história específica para esse RPG, não necessariamente a do livro, que é maravilhosa. Mas eu acho que teria um charme todo único a gente ter um RPG com um personagem que na verdade é uma senhorinha que nunca imaginou que era uma bruxa. E meio que é isso, assim, eu não sei se vocês já leram livros e falaram, nossa, isso aqui dá um excelente jogo de tabuleiro, ou então um excelente jogo de RPG mesmo, né, o RPG de papel, caneta e D20, mas eu fiquei pensando bastante sobre o que fazer para comemorar a E3, que não teve no ano passado, e foi bem divertido pensar nessas obras em que eu li e que se relacionam com um hobby que eu gosto tanto quanto jogar videogame. E eu vou deixar na descrição um link para a Amazon para esses livros, então infelizmente não vai ter pro jogo, porque, né, Sony me contrata, a gente conversa sobre o desenvolvimento desses jogos se você quiser, mas para os livros vocês vão encontrar o link para a Amazon e não vão pagar nada, mas por isso ainda dão uma ajudinha aqui pro canal. Me acompanha nas redes sociais, porque provavelmente eu vou estar surtando com a E3 durante todo esse período, e eu acho que é isso por hoje. Não esquece de dar uma olhada nos vídeos recomendados que fica do meu lado direito e se inscrever na bolinha do meu lado esquerdo para continuar acompanhando o que eu posto aqui no canal. A gente se vê no próximo vídeo, um grande beijo e tchau, tchau.